Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um programa Bancada Azulina de número 55, onde a gente vai falar sobre o pré-jogo entre Fortaleza e Confiança, jogo que acontece nesse dia 22 de fevereiro de 2020. E hoje o podcast Bancada Azulina sai um pouquinho em cima da hora, igual a escola de samba, também azul e branca lá do Rio de Janeiro. Então, para entrar no clima de carnaval, a gente não conseguiu gravar antes, então hoje a gente vai fazer esse pré-jogo rapidinho, de uma maneira um pouquinho diferente, onde você vai ouvir análises da nossa bancada, feitas por mim, Mike Gabriel, também por Lucas Oliva, Daniel Tete, Fábio Luiz e Edenir Fernandes. Ok? Eles não vão se apresentar, mas logo vocês vão ver a análise deles baseadas em algumas perguntas. E o podcast Bancada Azulina você encontra no site dragãodearacaju.com.br. Também você vai encontrar no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no YouTube. Você pode usar o nosso feed e também botar o nosso podcast no seu predileto agregador de podcast. Essa frase ficou esquisita, mas você entendeu. Então vamos lá fazer a primeira pergunta. Fazer a pergunta para Edenir. Edenir, começamos a sequência dura da Copa do Nordeste. Como passar por ela com poucos danos? O quanto ajuda a nossa pontuação de quase classificado? Fiquem agora com a resposta de Edenir. Olá, Mike. Olá, bancada. Alô, torcida proletária. Verdade, começaremos uma jornada que vai dizer um pouco sobre a condição do time proletário. Acreditamos que até os números mostram isso, que a fase inicial da Copa, principalmente na Copa do Nordeste, onde enfrentamos times, digamos, menos poderosos, né, financeiramente, tecnicamente, fizemos um papel muito, mas muito bom mesmo. Hoje o Confiança tem um aproveitamento superior a 80% de pontos ganhos. Logo depois vem Fortaleza e Botafogo, que são do outro grupo, que tem 66,7% de aproveitamento. Então, vamos aqui falar um pouco sobre números. Por exemplo, se Fortaleza e Botafogo mantendo aí essa condição de 67% de aproveitamento, eles chegariam até 16 pontos. O máximo que eles poderiam chegar nessa fase classificatória. Confiança hoje tem 83, obviamente deve cair essa participação agora jogando com esses times mais fortes. Normal. Então criamos gordura e agora chegou a hora de queimar. Acredito que com 14 pontos, mantendo esse percentual aí de 67% por aí, acho que teremos uma condição boa de classificação, né? 12, 13, 14 pontos. Então, entendemos que com mais 4 ou 5 pontos, o Confiança estaria muito, mas muito bem tranquilo quanto à classificação. Então, seria nesses 4 jogos que restam, seriam 4 empates, ou quem sabe 2 derrotas, um empate e uma vitória. Por isso, entendo que a postura do Confiança daqui para frente deve ser uma postura de cautela, até para entender qual a proposta de jogo desses times que terão, digamos, principalmente quando jogarem em casa, a obrigação de ganhar. E Confiança com astúcia, jogando no contra-ataque, esperando um erro do adversário, podendo aproveitar muito forte a jogada individual do Ítalo, a velocidade aí do Reis, ou às vezes do Marcelinho quando entra. Então, acredito que a conduta do Confiança a partir de agora deve ser cauteloso. E um desses jogos aí, principalmente quando jogar no Batistão, eu acho que, por exemplo, num desses 2 jogos que fizer aqui em nosso domínio, tentar impor o jogo, propor o jogo, até para, sabe, a gente sair com a vitória e garantir aí desses 4 ou 5 pontos, muito, 3 pontos já, e aí já serão suficientes para uma classificação. Então entendo que a postura do Confiança agora é cautela. É ter cautela, esperar o jogo e entender. Hoje
podemos queimar essa gordurinha. Então acho que com mais em 4 jogos, 12 pontos a serem disputados, com 4 ou 5 pontos aí, chegaremos tranquilamente na classificação. Então entendo que é cautela. Essa que é a proposta que deve ser de confiança, gastar a bola, ir na boa. Vamos testar esse sistema defensivo agora com ataques mais efetivos. E aí é isso. Não podemos nos desesperar nesse momento. Temos gordura para queimar e que esse momento. Tomara que a gente consiga aí chegar numa condição de não sofrer tanto. Mas eu acho que cautela é a proposta a partir de agora, meu caro Mike, amigos do Bancada. E hoje, Mike, e amigos do Bancada, temos o nosso grupo, por exemplo, que está disputando direto vaga com a gente. Náutico, Botafogo aí, Náutico, que é aquele que está mais próximo do Confiança, com 60% de aproveitamento. Então, se ele mantiver esse 60%, ele vai chegar a máximo 14 pontos. Então, Confiança aí, por isso que eles vão jogar também com CRB, esses times que são ali nas primeiras colocações do nosso grupo também vão enfrentar CRB, vai estar um misto aí dos times mais fortes e aqueles considerados menos fortes. Então acho que o Confiança tem tudo, mas tem tudo mesmo para segurar uma vaga aí tão esperada nessa edição da Copa do Nordeste para a segunda fase. E aí, meu irmão, é ver o que dá, porque estamos numa condição muito boa, aproveitamento de mais 80%, enquanto o segundo colocado tem o aproveitamento de 60%. Então temos esses 20% aí para gastar. Cautela. Agora uma coisa que a gente pode usar, apesar de cautela, não misturar cautela com temor, com medo e não se sentir pequeno. Temos história no Nordeste, a Série C aí, jogos com Fortaleza, por exemplo, nós temos aí nos últimos anos um retrospecto muito positivo, principalmente jogando no Batistão, então é não temer, usar bem o fator casa e tentar buscar alguma coisa fora aí do nosso estado. Podemos sim. Valeu, Edenir, valeu, camarada. Agora vamos fazer a pergunta para Lucas Oliva. E aí, Lucas, o quanto diminui a dificuldade de enfrentar o Fortaleza, o fato dele vir com um time misto com foco na Copa Sul-Americana? Isso é relativo, porque às vezes você vem com um time misto e o jogador que não está com a titularidade, ele vai querer mostrar mais serviço, então ele vai se entregar mais em campo, vai correr mais. Então é muito relativo se o Fortaleza vem com o time principal, se vem com o time misto para enfrentar o Confiança aqui no Batistão. O que eu sei é que eu vi o primeiro tempo do Fortaleza contra o Independente lá na Argentina, e hoje é o time que melhor toca a bola, que melhor joga futebol no Nordeste, é o Fortaleza. Tá muito bem, eu acho que vai ser um grande teste pro Dragão do Bairro Industrial. Valeu, Lucas, muito obrigado pela sua intervenção. Agora vamos com o Fábio Luiz. Fábio, Fortaleza tomou 2 gols apenas na Copa do Nordeste. Para superar essa defesa sólida, devemos mexer no ataque, com a entrada de Marcelinho, por exemplo, que é o nosso melhor passador e o maior em quantidade de assistências nessa Copa do Nordeste. Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos. A turma do Bancada Azulina e aqueles que tiveram oportunidade de ouvir o nosso podcast, né? Mike, acredito que sim, viu? Essa é uma grande possibilidade de acontecer. Uma vez que nós jogamos dentro dos nossos domínios e nós necessitamos bastante de ter um ataque agudo, né? Sem contar que é sempre esperado por todos nós, da massa proletária, que o Confiança faça valer o seu mando de campo, né? Vale também, viu, Mike, a pena lembrar que esse será o nosso primeiro grande teste, né? No calendário atual. Nosso primeiro grande confronto com o time da Série A. E não apenas isso, né? Lembrando que eles vivem um momento de muita euforia. Se não me falha a memória, essa é a primeira participação deles na Sul-Americana. Então, a torcida e o time, né? Eles vêm com muito focado, né? Nesse torneio internacional. E isso pode, de repente, ser até um ponto positivo para a Confiança no sábado, né? Já que o elenco está muito focado nisso. Com o jogo de volta lá do Independente na quinta-feira, né? E ainda tem uma coisa a favor da gente também. Eles tiveram uma logística muito complicada no jogo da segunda contra o Imperatriz, que eles venceram por 2-1. E
E isso pode ser bastante positivo para a gente, né? Que eles possam ter tido desgaste muito grande, embora também jogamos na quarta, lá naquele campo, se é que podemos chamar de campo, né? Do Dourense, lá em Dores. E aí, isso pode contar muito a favor para a gente, né? E se o Matheus Costa não fizer a opção do Marcelinho no primeiro tempo, ele pode fazer no segundo tempo, pode aproveitar ele, uma vez que o Marcelinho ele é um lateral direito de origem, porém, desde o Daniel Paulista, ele já vem sendo utilizado como um atacante, né? Ele gosta de ficar ali pela beirada do campo e já teve grandes atuações nessa posição, né? No mais, ver como Confiança vai se comportar diante desse grande desafio. É uma pena, mas é uma pena mesmo, é lamentável que seja um jogo no dia de sábado de carnaval. Provavelmente não teremos um grande público, né? Um público à altura desse confronto. Mas para aqueles que puderem comparecer na Arena Azulina, possam prestigiar um grande espetáculo, que saiamos com a grande vitória e a tão sonhada classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste, né? Seria a primeira vez que nós podemos participar da segunda fase da Copa do Nordeste. Já os outros dois rivais aqui já participaram. Então já está mais do que na hora do Confiança dar esse passo, né? E quem sabe ter sonhos mais altos e indo para a segunda fase, de repente podem ter um confronto aí razoável, sempre muito difícil, mas aí de repente Confiança em crescimento, que o novo treinador, o Matheus, ele possa encaixar e obtermos sucesso, né? Não só nessa primeira fase, como no Sergipano. Precisamos muito também ganhar o Sergipano e pegar essa essa vaga da Copa do Brasil, já deixar confirmado também a Copa do Nordeste 2021 e continuar crescendo, se mantendo aí na Série B. E vamos lá, vamos torcer que dê tudo certo e com fé em Deus, no sábado às 18 horas estaremos comemorando não só o sábado de carnaval, mas a classificação do Confiança rumo à segunda fase da Copa do Nordeste. Muito obrigado, Fábio, pela sua intervenção. E agora eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo, ó, só que maluquice, mas vamos lá. Danilo Pires no meio não tem agradado a torcida. Ainda é possível insistir nele e buscar o encaixe em um jogo tão difícil? Seria melhor entrar logo com o Vila, seu substituto imediato nos últimos jogos? Bem, para essa questão, eu entraria de primeira com o Vila. De fato, o encaixe de Danilo Pires ali no meio campo não está acontecendo. Eu já falei isso em alguns vídeos meus e bancadas anteriores. Danilo Pires, às vezes que ele rendeu jogando mais próximo à área, mais colado, dialogando diretamente com os atacantes, jogando ali pelo meio, fazendo a transição, que é a característica do time do Confiança. Ele não está conseguindo. Em que pese o seu passe bom, ele não está tendo a velocidade, a dinâmica, o físico talvez, que permita com que ele consiga fazer essa bola girar rapidamente, ir aos laterais e até fazer aos laterais, quando eu falo jogadores mais na lateral do campo, e até mesmo fazer esse diálogo entre os jogadores que jogam mais na ponta. No caso dele, seria mais ali com ele mesmo fazendo esse diálogo ali com o Reis ou Enes, Reis não, com Enes ou Reis, a depender de quem caia por ali. Então, devido a essa dinâmica, devido a Rafael Villa ter entrado bem, ter feito boas temporadas seguidas pelo Confiança, eu optaria por colocar Rafael Villa de saída, e caso a gente precise de uma força ofensiva do meio para o fim do segundo tempo, aí sim entraria com Danilo Pires ali mais perto da área, onde ele pode enfiar uma bola, fazer um chute fora da área, até mesmo um drible, que ele tem essas características. Agora, botar Nossa, tô errando tudo. Botar Danilo Pires pra correr ali no meio do campo, brigar com o volante e fazer essa jogada de transição não tá funcionando. Talvez quando ele chegar no seu melhor da forma física, isso possa encaixar, mas por enquanto não tá encaixando, e a gente tem que ser pragmático, principalmente num jogo difícil como o contra o Fortaleza e tão importante para as nossas pretensões de classificação na Copa do Nordeste.
Seguimos aqui para fechar o bancada de hoje com Daniel Tete. E aí, Tete, Matheus Costa, ele tem um histórico mais defensivo que Daniel Paulista. Será que já veremos essa característica no sábado? Se sim, o quão isso pode atrapalhar ou ajudar no jogo do Dragão para este sábado? Olha, Mike, eu acho que essa questão de Matheus Costa ter um histórico de ser um treinador mais defensivo é uma coisa que deve ser por hora relativizada, e a gente tem que observar mais ele e como é que o time dele, o Confiança, vai se portar agora nos jogos que teremos pela frente, porque é o seguinte, eu inclusive tive a oportunidade de assistir um jogo do Paraná Clube lá na Vila Capanema, e pude perceber, era um time muito limitado, um time sem muitas possibilidades, um time assim, o Paraná Clube é um clube em crise já há um bom tempo, um clube endividado, um clube de certa forma, comparado com o Atlético Paranaense e com o Curitiba, um clube pequeno, com uma torcida pequena, então assim, ele não tinha tantas opções, ele não tinha uma fartura de elenco e de jogadores que pudesse oferecer maiores possibilidades dele trocar, alternar os esquemas de jogo naquele time, tanto em 2017 como em 2019. Creio que em 2019 foi até um pouco pior. Eu creio que ele tirou água de pedra mesmo para poder fazer com que o Paraná tivesse uma boa campanha. Mas assim, eu creio que ele deve entrar, em razão do adversário, o Fortaleza, ele deve entrar com um time um pouco mais defensivo. Mas eu não considero que isso vai ser regra. E a depender do andamento do jogo, ele talvez coloque o time para sair um pouco mais. Porque o time do Confiança, diferente do Paraná, que ele treinou, é um time que tem condições de sair, tem qualidade de sair, é um time que gosta de jogar, de propor jogo, não é um time que fique atrás, se defendendo, só buscando agir reativamente. Então acho que vai ser bem diferente, talvez com Confiança ele perca um pouco desse histórico dele de ser um treinador que gosta mais de defender do que atacar. Vamos acompanhar um pouco mais à frente do que vai acontecer. Talvez só nesse jogo contra o Fortaleza ele fique com um pouco de receio, tá conhecendo o time, e ele seja um pouco mais, como se fala no popular, um pouco mais retranqueiro. Mas eu não considero que ele, conhecendo o time e vendo as possibilidades do Confiança, ele vai querer manter o mesmo esquema de jogo, a mesma forma de jogar que ele colocava o seu time no Paraná Clube, agora aqui no Confiança. Muito obrigado, Daniel. E vamos nos despedindo por aqui desse Bancada Azulina pré-jogo contra o Fortaleza. Aguardamos todos os azulinos e todas as azulinas no Batistão. Vai ser um grande desafio para o nosso time, mas principalmente será um grande jogo de futebol, onde Confiança e Fortaleza têm se enfrentado bastante nos últimos anos. Agora não tanto mais porque o Fortaleza foi para a Série A, mas ainda assim costuma ser um grande jogo de futebol. Então que estejamos todos no Batistão para acompanhar esse grande jogo e que saiamos mais uma vez vitoriosos desse duelo. Muito obrigado a todos e a todas que chegou até aqui. Saudações proletárias e fui!